eu estava errado. Eu fui enganado, eu fui traído por esse argentino. Eu fui traído pelo Nelsinho Batista que habla. Eu fui traído pelo argentino. Exatamente, pode botar. Eu fui traído. Pode botar aí, ó, para pegar bem na câmera ali. Eu fui traído. Fui traído por esse argentino que deixou o Internacional com o pincel na mão, foi embora, com um monte de argumentação pífia de respaldo, não teve respaldo. Mas que respaldo, cara? Tu acha que o Inter... Deixa eu só dizer o seguinte, o respaldo... Não, isso é mentira dele. Respaldo. Isso é mentira dele. Cara, o Eduardo Cudê, de 5 Grenais, ele perdeu 4, empatou 1 com um gol de pênalti. Em qualquer lugar, em qualquer momento da história do Rio Grande do Sul, o técnico seria demitido. Ele não foi demitido porque foi o treinador que recebeu o maior respaldo da história do Rio Grande do Sul. Então, assim, tu tem toda a razão. Sabe o negócio do pular da barca, que os gremistas tiram sarro do Inter? Podem tirar agora. Vocês têm toda a razão. O Cudê pulou da barca. Mas eu queria fazer uma... Porque eu penso muito sobre isso também. E para todos surpreendeu, né, Bagé? Claro. Todos ficaram surpreendidos. Até por isso a gente via uma campanha de vocês importante para dar sustentação ao trabalho do Eduardo Cudê. Sem dúvida. Eu, um crítico do Cudê, nunca pedi a saída do Cudê. Sempre apoiei o trabalho dele. Tu levantasse a tal hashtag. Levantei hashtag fechado com o Cudê e tal. Tá aí, ó. Me quebrei. E por que eu faço essa ponderação? E aqui não tem nenhum tipo de corneta, pelo contrário. Porque a gente tem uma restrição, ou durante algum tempo, a gente sempre levantou restrição com relação a técnicos estrangeiros. Então se tinha, o que será que vai acontecer e tal. E a gente viu um movimento no Brasil defendendo os estrangeiros, principalmente depois do Jorge Jesus lá no Flamengo. E o que nós vimos em Porto Alegre aqui foi uma virada de... Ele sacaneou o Inter. Ele virou as costas de uma maneira que tu citasse aqui o Nelsinho Batista historicamente. Citou, né? Só que essa situação, o curioso disso é que muitos colorados fazem campanha dizendo que foi o Inter que demitiu ele. Meu querido César Cidade Dias tem poema nas redes sociais em homenagem ao Cudê. Quando o Inter anunciou o Abel no seu Twitter, tem uma tripa de torcedores do Internacional. Cadê o tweet agradecendo ao Cudê? Pois é. Não, isso é síndrome de Estocolmo. Sabe o que é síndrome de Estocolmo? Sim. A síndrome de Estocolmo é tu te apaixonar pelo teu algoz. É tu te apaixonar por quem te agrediu. Tem torcedor do Internacional que tem síndrome de Estocolmo. O cara é apaixonado pelo Cudê, que deu um pé na bunda do Internacional. Um pé na bunda do Internacional, e tem torcedor que defende ele ainda. Eu conversava isso com o César, acho que foi no bastidor ontem, acho que foi no nosso almoço aqui. E eu disse, César, o Cudê tem todo direito de sair. Eu ontem fiz um discurso aqui um tanto quanto revoltado pela situação que está acontecendo no Internacional. E o Cudê tem absolutamente todo o direito de sair. Mas, cara, chega na direção, domingo da noite, apresenta a proposta. Não faz o que ele fez, de primeiro dizer que queria sair, que estava se demitindo e tal. Ele tentou fazer uma tenteada para mandar ele embora, livrar da multa. E quando ele viu, segunda-feira, que não ia colar, que a direção disse, nós não vamos te demitir, ele foi lá e abriu para a direção do Internacional, que tinha uma proposta do Celta. Cara, senta com os dirigentes e diz, olha só, meu sonho é ir para a Europa, eu estou desgastado aqui. Ele não fez a decisão ainda, né? Caetano, ainda não assinaram. Ele tem que pagar os 9 milhões de reais, né? Essa reflexão que o Bagé coloca... O valor, só um detalhe, o valor é mais do que 9, mas o Inter ainda tem algumas pendências com ele, questões a pagar de premiações, que isso é absolutamente normal, e vão descontar dessa grana e vai ter O presidente Marcelo Medeiros passa no WhatsApp do Cudê a conta, passa o CNPJ, tem que passar para a conta para fazer a transferência bancária, tem que ter CNPJ, o CPF, então precisa ter também? Não, não, porque é... Então coloca o nome, coloca o número da conta, o número do banco, precisa colocar, dígito. O número do banco, o dígito, passa tudo certinho no WhatsApp do Cudê para ele transferir agora à tarde os 9 milhões de reais da multa rescisória para a conta do Inter. Porque se o Inter deve para ele premiação, eu queria saber do quê, né? Premiar o quê? Deve ter sido terceiro colocado no Campeonato Gaúcho. Terceiro? Deve ter sido uma premiação por grande mérito do Cudê, que foi ter sido terceiro colocado no Campeonato Ganhar Grenal, ganhar Qual é Grenal. o prêmio? Não acabou nada. O único campeonato que acabou, ele perdeu. Prêmio de quê? Não, por exemplo, Só os que eu jogadores queria... ganham premiação de Bicho. quando avançam de fase, avança, classificou para as oitavas. Cara, realmente, o Inter avançou até Ganhar agora. Grenal também, foi para a segunda fase da Libertadores, em segundo. E no campeonato da Copa do Brasil avançou de fase ganhando o Atlético Goianiense. Tu errou aqui, tá? Foram 6 Grenais, tu falou 5. São 6 Grenais, 4 vitórias do Grêmio e 2 empates. Beleza. Ele não ganhou nenhum. Viu? Ele empatou 2. Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tô magoado, eu tô agindo aqui como marido traído. Eu sei. Brabo, chutando pra tudo que é lado, xingando todo mundo, tá? Então eu vou respirar fundo agora e eu vou tentar fazer uma análise sem sentimento em relação a essa sacanagem que o Cudê fez com o Internacional, sobre o trabalho dele. O Cudê tinha um trabalho no Internacional
que eu não queria que fosse interrompido, primeiro porque é ruim interromper em meio à temporada, e segundo porque eu acho que haveria uma evolução, que ele ainda passava por um processo de ambientação, tá? O esquema do Cudê, tão falado esquema do Cudê, ele dava certo só de vez em quando. Uma vez a cada 5 jogos funcionava o esquema do Cudê. Funcionava bem. Isso tem que ser dito. Então o que a gente apostava? A gente apostava na evolução, o contrato dele até o final do ano que vem. O Inter esperou 3 meses por ele o ano passado, para ele cumprir todo o seu contrato com o Racing. O Inter teve que botar o Zé Ricardo para esperar o Cudê. E o Cudê faz isso agora com o Internacional. Então, assim, nós vamos falar do Abel depois, né? Então eu vou deixar... É que, para não deixar... Isso o Baldasso, às vezes a torcida do Inter não entendeu. Ele não cumpriu todo o contrato. O Racing disse, eu só libero, e o Inter pagou uma multa, inclusive, eu só libero em janeiro, pagando esse tanto da multa, não foi toda, é verdade, o Inter pagou uma parte da multa em dólar, e eu só libero se for em janeiro. E aí ele terminou uma parte daquele campeonato entre o clausura e o apertura, que é o mesmo campeonato argentino. Ele saiu no meio do contrato, o Inter rompeu e pagou. Ou seja, ele fez com o Inter rigorosamente o que fez com o Racing. A mesma coisa. Como é que tu imagina que os donos de la pelota, lá de Buenos Aires, deve ter um baldosso, né? Lá baldosso. César Ciudad. Deve ter um baldosso, César Ciudad, Barré. César Ciudad. Né? JB Irro. JB Irro. Juan Batista Irro. Juan Batista Irro. O baldaço deles deve estar com o mesmo sentimento, senhores. Esse é o futebol. O Sérgio Couto tinha uma frase que o futebol é um bang-bang sem mocinho. É isso que acontece. Não, então, Muricy não faz isso. Mas todos... Muricy não foi para a seleção brasileira para não romper o contrato. Beleza, mas eu não estou falando do Muricy, nós estamos falando do Internacional e do Eduardo Cudê. O Ceni tem uma declaração. O Galvão, aliás, duas aqui, tá? Já porque eu lembrei disso. O Galvão Bueno estava entrevistando o Ceni no Bem Amigos e o Ceni disse que não tinha proposta que o fizesse sair do Fortaleza agora e tal. Ele até foi bacana dizer com os caras do Flamengo, olha, eu só vou se pagarem toda a minha multa, falem com o Fortaleza lá. Mas ele tinha dito há 2 semanas no Bem Amigos para o Galvão Bueno que não saía mediante proposta alguma, que agora ele ia ficar, que ele tinha perdido com o Cruzeiro. E aí, alguém vai criticar? Não, só que ele conduziu o processo de maneira certa. Ele não saiu brigando com todo mundo como o Cudê fez. E outra coisa, ele não saiu brigando com todo mundo e ele não passou o período que ele estava lá enchendo o saco de todo mundo quando o Cudê encheu o saco aqui no Inter. Eu não aguentava mais o Cudê em coletiva diminuindo o grupo do Internacional, diminuindo o futebol brasileiro, diminuindo tudo e fazendo tudo em todo mundo. Então foi boa a saída dele. Acabou a encheção de saco do Eduardo Cudê. Então, tu tá aliviado? Por que tu tá te sentindo traído? A quebra de trabalho é ruim, Bagé. Começar a trabalho novo é perigoso.